Parabéns, irmão Magno, pelo seu programa. Aqui quem fala é Juan. Eu gostaria de saber se a lei de Deus foi abolida ou não. É verdade? Olá, irmão Magno, me chamo Aline. Eu queria saber se na Bíblia existe mulher pastora ou não. Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa nós temos duas perguntas, uma é do Juan, ele quer saber se realmente a lei de Deus foi abolida. E a outra pergunta é da Aline, ela perguntou se na Bíblia existe pastora. Logo após a vinheta, é já já. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora vou responder as perguntas dos irmãos. Mas antes vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por toda a bondade e misericórdia que o Senhor tem conosco, Pai. Que o Senhor abençoe a mim, abençoe os meus irmãos, aqueles que irão assistir esses vídeos, Pai. Que o Senhor abençoe grandemente, derrame graça e conhecimento, Pai, na vida de cada um de nós. E que as bênçãos dos céus caiam sobre a humanidade, o conhecimento se espalhe e o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Agora, vou responder a pergunta do jovem Juan. Ele perguntou se realmente a lei de Deus foi abolida. Porque isso não é de hoje, que existem pessoas que gostariam que a lei de Deus tivesse sido abolida. Vou aqui ler Mateus, o capítulo é 5, verso 17 e 16. Jesus falando: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, e ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois bem, aqui nós temos a fala do próprio Jesus. Ele disse: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir, ou dar um sentido pleno à lei de Deus. Em todos os aspectos, não é, irmãos? Ele cumpriu isso no aspecto cerimonial, também cumpriu isso no aspecto moral. Jesus nunca transgrediu. Embora eu vejo algumas pessoas dizerem claramente, de modo enfático, de que Jesus não guardava o sábado. Como os fariseus disseram quando ele curou aquele jovem cego de nascença. Os fariseus: este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Existe gente que acredita que os fariseus estavam certos. Ele não guardava o sábado de acordo com o entendimento dos fariseus, mas de acordo com o real entendimento das Escrituras, ele cumpriu, obedeceu. Então, não é verdade que a lei de Deus foi abolida, porque se fosse verdade, João não teria escrito. Está escrito aqui em 1 João 3,4, assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei.
Então, João escreveu muito depois que Jesus morreu, que a lei ainda continuava, porque ele disse que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Se a lei já não existisse, não há transgressão de lei. Ele disse, onde não há lei, né? Não há transgressão. Isso é Paulo que diz. Aqui ele diz que o pecado é a transgressão da lei. Se existe pecado é porque existe lei. Onde não há lei, não há pecado. Então, todos aqueles que se esforçam para ensinar que a lei foi abolida, estas pessoas, elas pagarão um preço muito caro, porque muitas pessoas irão acreditar nelas. Por quê? Por falta de conhecimento. Foi o que Deus disse através de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aqueles que leem a Bíblia por si mesmo, aqueles que no seu íntimo têm o desejo de conhecer a verdade, eu tenho plena certeza de que Deus, de que Cristo vai se revelar para ele. Foi o que Jesus disse, né? Aquele que crê em mim nunca terá fome, quem crê em mim também nunca terá sede. Então quem vem a mim, não é? Então quem vai a Cristo, quem crê em Cristo, não terá fome, não terá sede. Ele será saciado. Nós não devemos ir à Bíblia, estudá-la com um método dedutivo, ou seja, nós deduzimos uma coisa e vamos procurar na Bíblia algo que possa apoiar a nossa ideia. Não é assim. Nós vamos na Bíblia para que Deus nos fale ao coração, para que Deus nos ensine. Nós não vamos buscar apoio para nossas ideias, para nossas teorias, como muitos que eu conheço. Eles também têm um modo de pegar uma palavra, ou terça parte em um lugar, daí vai terça parte na outra, e ficam dizendo que estão falando, essas passagens estão falando do mesmo assunto. Nós temos que ter muito cuidado com o contexto das coisas. Então nós precisamos averiguar a palavra de Deus por nós mesmos. Não devemos confiar em qualquer pessoa. A pessoa diz uma coisa para você, e qual é o seu dever? Você vai até a Escritura conferir se realmente é assim. Olhando o contexto imediato, o contexto remoto. E se for preciso, você pode reunir as passagens de toda a Bíblia que fala daquele assunto, para que você tenha certeza do que a Bíblia está querendo dizer para você. Espero ter respondido ao meu irmão, que Deus o abençoe. Agora vou responder a pergunta da Aline. Ela perguntou se existe pastora na Bíblia. E a minha pergunta é direta. Sim, existe sim, e vou agora mostrar que existe pastora na Bíblia. Está aqui, Gênesis 6. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem. Disseram eles: ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas.
Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Está aqui o verso, né, que diz que Raquel, que uma mulher era pastora, mas pastora de animais, de ovelhas. Não é pastora eclesiástica, não é uma pastora, né, de pessoas como um pastor. Não. Também nós vimos também que quando Moisés sai do Egito e vai para o deserto, ele encontra as filhas de Jetro ou Reuel, que também traziam as ovelhas do seu pai, lutavam com as ovelhas, e nós acreditamos que também podemos chamá-las de pastoras. Mas na Bíblia nós não encontramos nem no Velho, nem no Novo Testamento uma mulher tendo o cargo de pastora, ou no Velho Testamento sacerdotisa e no Novo Testamento pastora, né? Nós não encontramos essas coisas no Novo Testamento também. Porque sempre que Paulo instruía aqueles que estavam com ele, como Timóteo, Tito, ele fala para Tito que ele deixou ele lá em Creta para que ele ordenasse as coisas e consagrasse a presbíteros. Ele também fala, também em 1 Timóteo, no capítulo 3, em presbítero, que os presbíteros sejam marido de uma só mulher, assim como os diáconos. Então, nós não encontramos pastoras na Bíblia. É por isso que na nossa denominação não existe pastora, não é consagrado pastora. Então, irmãos, nós somos, esse assunto é um assunto bem claro nas Escrituras, embora muitos defendam, né, que a mulher, os igualitaristas defendem que a mulher, ela é igual em dignidade, em essência, em valores e também em papéis, mas nós não advogamos, nós não defendemos esta teoria. A mulher, sim, ela é igual em dignidade, em valores, em essência, mas não em papéis. A mulher não é igual, porque foi o próprio Deus que quis assim. Ele fez, né, criou Adão e depois criou Eva. Eva era a adjuntora. Quando Jesus escolhe os discípulos, todos eram homens. E ele era machista por isso? Não. É porque o Criador decidiu assim. Cada um tem o seu papel aqui neste mundo. E ninguém é inferior ao outro, nem a mulher e nem o homem. Apenas é uma decisão de Deus, que cada um tenha o seu papel na sociedade. Que Deus nos abençoe. Amém.